A resposta de Kent é absolutamente brilhante. Estou confuso. Sendo filosoficamente coerente e uma pessoa muito honesta, tenho certeza de que você pode me dizer de onde veio Deus. E além disso, uma vez que me disser de onde Deus veio, por favor, tente esclarecer como você consegue imaginar que uma força espiritual possa ter impacto sobre um universo material para criá-lo. Acho que há alguns anos já falamos sobre esse tipo de coisa em círculos filosóficos, de qualquer forma, levantando a questão: se os anjos são feitos de matéria espiritual e uma caneta é feita de matéria material e a matéria espiritual não ocupa espaço, quantos anjos podem dançar na ponta de uma caneta? Tenho a sensação de estar tendo uma espécie de experiência de já ter vivido antes, mas por favor, prossiga. Deus, matéria espiritual e o impacto sobre a matéria material. Ok, então 2 perguntas, vamos lá. Sua pergunta de onde veio Deus parte de uma suposição errada. Obviamente ela mostra que você está pensando no Deus errado, porque o Deus da Bíblia não é afetado por tempo, espaço ou matéria. Se ele fosse afetado por tempo, espaço ou matéria, ele não seria Deus. De volta com vocês aqui no canal Atualiza com mais um rodízio de cortes. E desta feita um vídeo pequeno que eu vou mostrar aqui. A pergunta de um ateu cientista a um cristão. E quando o cristão vai falar a respeito da origem do Deus dele, ele consegue refutar a própria Bíblia sem perceber. Ele consegue refutar o próprio Deus sem perceber que ele acredita, para tentar explicar o inexplicável, para fazer pessoas compreenderem o incompreensível que nem ele compreende. E foi um vídeo muito legal, foi um argumento muito legal, mas a pergunta do ateu cientista desmontou ele e ele teve que fazer o malabarismo. E eu vou dizer onde ele errou na questão de tentar explicar Deus pela Bíblia, que refuta o próprio Deus que ele acredita. O vídeo a seguir, que vocês vão ver rápido, é um vídeo que tem um tema: cristão encerra instantaneamente a carreira de cientista ateu em debate brilhantemente. Aqui é como se um cristão, cara, estivesse encerrando o que está escrito aqui no tema burro do vídeo, que quem colocou isso aqui colocou para tentar diminuir o argumento de um ateu. Com certeza pegou apenas uma pequena parte para dizer que o cristão está com total razão. E não percebeu que o próprio cristão refutou ele mesmo. E refutou a própria Bíblia. Tem que ter um povo que tem a mente totalmente travada, né? A mente que não funciona. Porque para provar a existência da mentira que eles acreditam, tem que provar de forma literal. Como está escrito. Fazer acontecer alguma coisa que surpreende um ateu. Porque se o ateu quer uma prova literal da existência dessa mentira, chamada Deus e Jesus e qualquer merda que se inventa, tem que fazer acontecer o que está escrito lá. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz, ainda maiores. Quais foram as obras que o Jesus fez para provar que ele era Jesus segundo a mentira? Segundo o que está escrito, ele fez obras materiais. Ele fez coxo andar, obra material. Que está escrito, né? Ele fez um morto ressuscitar, ou seja, mortos ressuscitarem. Isso aí é físico. Ação física. Sobrenatural. Andar sobre as águas, curar cegos, coxos. Todo o trabalho do suposto Jesus na Bíblia para provar que de fato ele era o Filho de Deus com poderes especiais, tudo que segundo a Bíblia ele fez, na verdade ele não fez nada, é o que está escrito, gente. Eu estou apenas narrando uma narrativa de um livro. Tudo que aconteceu com ele na Terra foi mostrando literalmente que ele de fato era um especial de Deus, de um Deus. Só que não tem um crente que faça isso hoje. Ele não consegue usar a matéria hoje para conseguir fazer isso. Então vamos assistir um pouquinho só, porque o vídeo é pequeno e depois eu finalizo com o meu argumento. Vamos lá. Pronto, estamos nesta tela aqui. E primeiro que vai fazer a pergunta é o cientista ateu. E vamos ver a resposta, que é assim, eles colocaram a pergunta do cientista e apenas a resposta burra do cristão. E encerrou o vídeo, como quem diz, pronto, derribou. Eu dou risada, cara. Vamos lá. Vídeo. O cientista e professor Reinhold Schlitter desafia o apologista cristão Kent Hovind, convencido de que o colocaria contra a parede, mas Atenção, gente, instantaneamente se arrepende.
A resposta de Kent é absolutamente brilhante. Estou Brilhante confuso. da mentira. Sendo filosoficamente coerente e uma pessoa muito honesta, tenho certeza de que você pode me dizer de onde veio Deus. E além disso, uma vez que me disser de onde Deus veio, por favor, tente esclarecer como você consegue imaginar que uma força espiritual possa ter impacto sobre um universo material para criá-lo. Acho que há alguns anos já falamos sobre esse tipo de coisa em círculos filosóficos, de qualquer forma, levantando a questão: se os anjos são feitos de matéria espiritual e uma caneta é feita de matéria material e a matéria espiritual não ocupa espaço, quantos anjos podem dançar na ponta de uma caneta? Tenho a sensação de estar tendo uma espécie de experiência de já ter vivido antes, mas por favor, prossiga. Deus, matéria espiritual e o impacto sobre a matéria material. Ok, então 2 perguntas. Vamos lá. Sua pergunta de onde veio Deus parte de uma suposição errada. Obviamente, ela mostra que você está pensando no Deus errado, porque o Deus da Bíblia não é afetado por tempo, espaço ou matéria. Se ele fosse afetado por tempo, espaço ou matéria, ele não seria Deus. Tempo... Já mentiu e já colocou o Deus dele realmente no campo da inexistência, porque se Deus não é afetado por espaço, tempo e matéria, então essas coisas ele não teria criado, porque não precisaria criar isso, porque sempre estaria com ele. Pronto, mas está escrito lá que ele criou. Presta atenção, ele teria que existir antes de criar essas coisas. Presta atenção. O espaço e matéria são o que chamamos de um contínuo. Os 3 precisam ter vindo à existência no mesmo instante. Porque se houvesse matéria, mas não espaço, onde você a colocaria? Se houvesse matéria e espaço, mas não tempo, quando você a colocaria? Você não pode ter tempo, espaço ou matéria de forma independente. Eles precisam surgir simultaneamente. E a Bíblia responde isso em 10 palavras, logo no início de Gênesis. Olha a mentira. No princípio, aqui está o tempo. Deus criou os céus. Aqui está o espaço. Você vê que aqui ele já cagou na retranca e ele já refutou a própria Bíblia. Se Deus criou os céus, ele teria que existir antes de criar os céus. Não tem como Deus ter criado alguma coisa que ele existia antes daquela coisa que ele habita dentro da coisa. Quando fala os céus, o dele seria um dos. Então, o céu dele, para ser criado por ele, teria que ser criado, ele teria que habitar em outro espaço para depois criar o céu para habitar desse céu. Não faz sentido nenhum. É prova da inexistência. A própria Bíblia refutando o próprio cristão e ele não percebe. Olha lá. E a terra? Aqui está a matéria. Então você tem tempo, espaço e matéria criados, uma trindade de trindades. Veja, o tempo é dividido em passado, presente e futuro. O espaço tem comprimento, largura e altura. E a matéria existe em sólido, líquido e gasoso. O que ele falou aqui não faz sentido. Então, um povo totalmente, redondamente enganado. Uma trindade de trindades criada instantaneamente. E o Deus que as criou precisa estar fora delas. Se ele fosse limitado pelo tempo, Deus não teria seria que Deus. estar fora delas aonde? Se Deus criou tudo, ele teria que estar aonde? Em que espaço? Se ele criou o espaço, qual foi o outro espaço que ele estava, que ele ocupava? Então isso é característica do nada. E esse povo não percebe. O homem que criou este computador não está dentro do computador. Ele não está correndo lá dentro, mudando... Ele está fazendo uma comparação, o homem que criou o computador, que é um ser humano, que tem um espaço dele ali antes de criar o computador. Tem outro local. Aí ele já começou a comparar Deus com o homem. Observa que tudo que esse povo tenta explicar é colocando Deus nas limitações humanas. Os números na tela. Da mesma forma, o Deus que criou este universo está fora dele. Ele está acima, além, dentro e através dele, mas não é afetado por ele. E quanto ao conceito de que uma força espiritual não pode ter efeito sobre um corpo material, bem, então você teria que me explicar emoções, amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade. Burrice pura, porque emoções, essas coisas são construídas dentro do campo natural, dentro da sobrevivência humana, aqui dentro deste planeta. Isso aí
Não faz sentido achar que teria que explicar isso para explicar que Deus não existe. Quero dizer, se o seu cérebro é apenas uma coleção aleatória de substâncias químicas formadas por acaso ao longo de bilhões de anos, como você pode confiar nos seus próprios processos de raciocínio e nos pensamentos que tem? Portanto, sua pergunta de onde veio Deus parte da ideia de um Deus limitado, e esse é o seu erro. O Deus a quem eu adoro não é limitado por tempo, espaço ou matéria. O Deus que ele adora não é limitado por tempo, espaço nem matéria. Então é o nada. É o nada porque é um Deus que constrói tudo para ele habitar dentro de tudo. Então ele falou que ele adora um Deus. Na verdade, esse cara aqui adora o nada. Eu nunca vi um argumento mais burro e mais fraco do que esse aqui. Basta ser racional para entender. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito dentro do meu cérebro de 3 libras, ele não seria digno de adoração, com certeza. E esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. Pronto, de volta com você. Eu nunca vi uma resposta tão burra. Mas muito burra, muito burra. Por quê? Ele refutou a própria Bíblia. Vocês perceberam isso? Não, né? Crente não percebe, não. Porque crente já vive dentro do engano. A mente já está totalmente idiotizada. Não vai entender. Quando ele fala sobre esse Deus da forma que ele fala, que Deus teria que criar, que ele leva para Gênesis, logo no início. Ele esqueceu de falar Gênesis 4, né? 3 e 4. Ele esqueceu, né? O Deus que fez a luz e não sabia que a luz era boa. E viu Deus que a luz era boa. Que Deus é esse que não sabia que a luz era boa? E sendo que esse Deus, que esse besta aí tentou defender, um Deus que ele precisou criar algo que ele sempre necessitou de algo para ter referência dele como um Deus. A luz, por exemplo. A luz, por exemplo... Eles defendem isso, o livro defende isso. Você vê que o livro refuta ele mesmo. Que Deus é um ser de luz, eternamente de luz, sempre eterno. Um Deus que sempre habitou na luz. Se ele sempre habitou na luz, então a luz jamais teria que ser criada por Deus, se sempre Deus foi luz. Eu já falei sobre isso. Então acreditar em um Deus tem que também... É obrigado também a acreditar que o espaço, o tempo e a luz jamais seriam criados por Deus, porque sempre estiveram com Deus. É simples, mas está escrito que ele criou tudo isso. Ele criou tudo isso. Se ele criou tudo isso, ele existia em que buraco desgraçado ele existia antes de criar tudo isso. Então, característica do nada, característica de algo que não existe. É a mesma coisa de eu criar uma figura qualquer e dizer esta figura criou tudo. Esta figura ocuparia o mesmo espaço de Deus. Eu posso dizer assim, o Saci Pererê, de fato, foi ele que criou tudo. Todas as coisas foram criadas pelo Saci Pererê. Eu estou colocando o Saci Pererê no mesmo espaço de Deus. O nada. Saci Pererê nunca existiu. Apenas um personagem criado por um homem que criou uma história. Eu posso dizer também aqui, a fada do dente, foi ela que criou todas as coisas, foi ela que criou os sentimentos, o amor, o ódio, o bem, o mal, a luz. Vocês estão entendendo? Muita gente vai querer dizer não, você é sua fé, a fada do dente. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um argumento raso, barato para definir um Deus que não existe. E ele diz que adora este Deus. Ele adora um Deus que tem característica do nada. Então, gente, a única forma de um cristão, um crente, refutar um ateu, é por isso que o Edson Still diz que o ateu é irrefutável e seria usar de forma material, física, a prova da existência desse Deus espiritual. Porque, segundo o que está escrito, foi isso que o Jesus da Bíblia fez. Foi isso, e não só o Jesus da Bíblia, não. Fala de outros também que fizeram. O Moisés fez de forma espiritual, causar um efeito material, e Deus abriu um mar. Deus abriu um mar. Mar é matéria para o povo passar. Isso nunca aconteceu, claro, mas está escrito. Então pode observar que todas as supostas provas da existência de Deus na Bíblia era entrando no campo físico. Era uma baleia engolindo um homem e cuspindo numa determinada cidade. Era
o homem desafiando profetas em cima de uma montanha, o caso de Elias, e fazendo descer fogo literal, matéria do céu, e consumir o holocausto e matar pessoas. Você vê vários episódios aqui neste livro que de forma material, segundo o que está escrito no livro, teria sido provada a existência de Deus, mas o livro é apenas uma história. Só que fora, eles querem provar com argumento, somente com palavra. E é por isso que a prova mentirosa da existência de Deus está tudo escrito, tudo em palavra. Entendeu? Porque somente em palavra que eles tentam provar a existência de uma mentira. Eles não conseguem provar de forma literal. No Novo Testamento, não só Jesus que provou de forma literal, segundo o que está escrito, quem acredita nele. Mas Pedro também ressuscitou uma mulher. A mulher estava morta, fisicamente falando, ela voltou a viver segundo a história mística, quando ele ressuscitou uma mulher chamada Dorca, ou Tabita, tanto faz. Paulo também, apóstolo Paulo, ele provou em que Deus pode se manifestar na matéria. Quando uma cobra peçonhenta picou ele, na ilha de Malta, e ele jogou no fogo, nada aconteceu com ele, a cobra morreu e ele não foi afetado pela peçonha da cobra, da serpente. Venenosíssima, está escrito. Paulo também estava pregando, segundo a história, pregando no local alto e Eutico, um cidadão, caiu da janela, morreu, quebrou o pescoço, tudo. E segundo a história, ele desceu, orou pelo homem, o homem ressuscitou. Ou seja, pode observar que a Bíblia mostra muita coisa que o crente de hoje não consegue mostrar, porque a Bíblia é uma mentira. Mostra que a prova da existência dessa mentira chamada Deus ou Jesus ou qualquer merda que se acredita, teria que ser feita de forma material para quem não acredita, de forma literal para quem não acredita. Eles não conseguem fazer isso. Aí eles querem enganar com argumento barato. Por isso que eu digo que debate de ateu com religioso não dá em nada. O crente vai achar que o ateu perdeu e o religioso ganhou o debate. O ateu vai achar que o ateu ganhou e que o religioso perdeu o debate. E fica por isso mesmo. Eu quero ver, é desafio, eu quero ver provar na íntegra. Esse besta aí, ele refutou o próprio livro e o próprio Deus que ele acredita. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações, depois com outros cortes especiais e legais aqui para o Atualiza com Antony Galvão. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.